Existe um tipo de pessoa que você já conheceu. Talvez seja alguém que você admirou. Talvez seja alguém que você amou. Talvez, se você for honesto consigo mesmo por um instante, seja você. É a pessoa que trabalha mais do que todos e é a última a ser promovida. A pessoa que diz a verdade numa reunião e sai de lá como inimiga de quem deveria ser seu aliado. A pessoa que confia, que entrega, que se compromete de verdade e descobre sempre tarde demais que o jogo que estava jogando não era o jogo que os outros estavam jogando. Essa pessoa não é fraca, não é burra. Em muitos casos, é a mais talentosa da sala. Mas ela carrega algo que, em determinados ambientes, funciona como uma faca apontada para o próprio peito. Ela acredita que o mundo funciona da forma que deveria funcionar. Há uma cena que se repete na história humana com uma regularidade perturbadora. Um homem justo entra numa corte, numa empresa, numa estrutura de poder qualquer, carregando suas convicções como se fossem armadura. Ele acredita que a qualidade do seu trabalho falará por si. Acredita que a honestidade será reconhecida. Acredita que no final as coisas se equilibram, que existe alguma espécie de justiça operando nos bastidores da realidade social. E então, o ambiente começa a trabalhar contra ele de formas que ele não consegue nem nomear. Não é uma conspiração, não é maldade organizada, é algo mais sutil e mais devastador. É a diferença entre quem entende as regras não escritas do poder e quem acredita que essas regras não deveriam existir. Maquiavel observou essa cena séculos atrás, não como um cínico que desprezava a virtude, mas como um anatomista que estudava cadáveres para entender como os corpos funcionam quando ainda estão vivos. Ele não escreveu O Príncipe para ensinar tiranos a serem mais tiranos. Ele escreveu para quem precisava sobreviver num mundo que não pede permissão para ser o que é. A frase que define tudo o que ele tentou dizer é esta: muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos nem conhecidos na realidade. Porque há tanta distância entre como se vive e como se deveria viver, que quem abandona o que se faz pelo que se deveria fazer, aprende antes sua ruína do que sua preservação. Traduzindo para o mundo em que você vive hoje, o espaço entre como as coisas são e como você acredita que elas deveriam ser é exatamente o tamanho da sua vulnerabilidade. Pense num ambiente específico. Pode ser corporativo, pode ser acadêmico, pode ser político, pode ser qualquer estrutura onde múltiplas pessoas competem por recursos escassos, atenção, prestígio, posição, segurança. Nesse ambiente, existem dois tipos de pessoas operando simultaneamente, em mundos paralelos que raramente se enxergam com clareza. O primeiro tipo vê o ambiente como ele se apresenta, um conjunto de funções, responsabilidades, métricas de desempenho e valores declarados. Eles leem o manual, acreditam no manual, trabalham dentro do manual. Quando algo dá errado, consultam o manual. O segundo tipo vê o ambiente como ele realmente funciona. Uma rede de alianças invisíveis, dívidas não declaradas, hierarquias de influência que não aparecem em nenhum organograma, jogos de percepção onde o que você parece importa tanto quanto o que você faz, e às vezes muito mais. O primeiro tipo não é ingênuo por falta de inteligência, é ingênuo por excesso de princípio. Existe nele uma recusa, muitas vezes consciente, muitas vezes orgulhosa, em aceitar que o jogo real não é o jogo anunciado. E essa recusa, que em outro contexto seria nobreza, nesse contexto específico é uma forma lenta de suicídio social. Existe um mecanismo psicológico que explica por que pessoas boas são destruídas, não apesar de sua bondade, mas parcialmente por causa dela. Quando você age com integridade genuína num ambiente que não a valoriza estruturalmente, você faz algo involuntário e perigoso. Você expõe os outros. Sua honestidade é um espelho involuntário apontado para quem opera de forma diferente. Sua entrega cria um padrão de comparação que outros preferem que não exista. Sua recusa em jogar o jogo político é lida, corretamente, em certo sentido, como uma forma de julgamento silencioso. Você não precisa dizer uma palavra, sua presença já é uma declaração.
E declarações em ambientes de poder exigem resposta. A resposta raramente vem como confronto direto. Pessoas que entendem o jogo não atacam frontalmente. Isso seria custoso, visível, arriscado. Elas trabalham nas margens. Uma narrativa implantada aqui, uma oportunidade bloqueada ali, um silêncio estratégico no momento errado, uma aliança construída com quem deveria ser seu apoio. Quando você percebe o que aconteceu, já está isolado, e o mais cruel é que, do seu ponto de vista, você não fez nada de errado. Porque, de fato, não fez. As regras que você estava seguindo eram reais. Eram só as regras erradas para o jogo que estava sendo jogado. Maquiavel tinha uma imagem para isso. Ele dizia que o homem que quer agir de forma virtuosa em tudo vai inevitavelmente à ruína entre tantos que não são virtuosos. E então, propunha algo que chocou gerações de leitores. Que o príncipe, entenda aqui qualquer pessoa que precisa operar em estruturas de poder, deve aprender a não ser bom. Essa frase foi mal lida por séculos. Foi lida como um convite ao cinismo, à crueldade, à manipulação sem freio. Não é isso. Maquiavel não estava dizendo que você deve se tornar mal. Estava dizendo que você deve ser capaz de escolher quando agir de cada forma, em vez de estar preso a uma única postura independente das circunstâncias. A diferença é fundamental. Quem está preso à bondade como identidade não está sendo virtuoso, está sendo rígido, está confundindo caráter com estratégia e pagando o preço dessa confusão em ambientes que não têm a mesma rigidez. O homem verdadeiramente forte, na visão de Maquiavel, não é o que nunca cede, é o que escolhe quando ceder, quando pressionar, quando revelar e quando ocultar. Não por falta de princípios, mas porque seus princípios são profundos o suficiente para sobreviver ao contato com a realidade. Existe uma distinção que precisa ser feita com cuidado, porque é onde a maioria das pessoas se perde ao tentar aplicar essa ideia. Há uma diferença enorme entre desenvolver inteligência estratégica e abandonar integridade. Inteligência estratégica é a capacidade de ler o ambiente real, entender as forças que operam nele e agir de forma que seus valores genuínos possam sobreviver e prosperar dentro desse ambiente. É uma forma de respeito pela complexidade do mundo. Abandonar a integridade é outra coisa. É substituir seus valores pelos do ambiente, tornar-se o espelho daquilo que criticava, vencer o jogo tornando-se o jogo. Muitas pessoas, quando percebem que a ingenuidade as destruiu, cometem o erro oposto, viram cínicos. Decidem que, já que o mundo é assim, vão ser assim também. E nesse movimento, perdem exatamente o que tinham de mais valioso. A clareza moral, que bem direcionada, seria uma vantagem enorme. O caminho que Maquiavel apontava não era esse. Era mais difícil e mais raro. Manter o núcleo intacto enquanto desenvolve a capacidade de navegar superfícies complexas. Ser, como ele dizia, ao mesmo tempo leão e raposa. A força que intimida e a astúcia que enxerga as armadilhas. Há uma história que ilustra isso de forma mais vívida do que qualquer argumento abstrato. No Japão feudal, existia uma categoria de samurais que havia perdido seus senhores, os Ronin. Sem proteção, sem estrutura, sem o código que organizava sua existência, eles precisavam sobreviver num mundo que não foi feito para eles. Alguns viraram criminosos, alguns viraram mercenários sem princípio, mas os que sobreviveram com honra foram os que fizeram algo muito mais difícil. Mantiveram o código interno enquanto aprendiam a ler um mundo sem código. Continuaram sendo guerreiros, mas guerreiros que entendiam que a guerra real raramente tem a forma da guerra declarada. Esse é o modelo, não o santo que morre por recusar-se a entender o mundo, não o cínico que vende o que é por poder, o guerreiro lúcido, que sabe exatamente em que tipo de terreno está pisando e escolhe seus passos com essa consciência. Se você reconheceu alguma coisa de si mesmo neste vídeo, se existe uma parte de você que sente que tem dado mais do que recebe, que tem sido honesto em lugares onde a honestidade é explorada, que tem jogado limpo num jogo que não é limpo, existe uma pergunta que vale fazer.
Não é como me torno mais frio. Não é como paro de confiar nas pessoas. É esta: o que eu recuso-me a ver sobre o ambiente em que estou. Porque a ingenuidade fatal raramente é falta de inteligência. É uma escolha inconsciente de não ver o que a visão custaria. É mais confortável acreditar que o ambiente vai eventualmente reconhecer seu valor do que encarar que o ambiente tem suas próprias leis e que você precisa conhecê-las antes de poder mudá-las ou decidir conscientemente que não quer fazer parte delas. Ver o jogo não te obriga a jogar, mas te dá, pela primeira vez, a escolha real. E escolha real, não a ilusão de escolha que vem de simplesmente não querer ver. É a única coisa que Maquiavel, em toda a sua brutalidade lúcida, sempre considerou digna de um ser humano adulto. Pessoas boas não são destruídas porque o mundo é mau. São destruídas porque confundem o mundo que desejam com o mundo que existe. E essa confusão, por mais nobre que seja a sua origem, tem um custo que nenhuma virtude consegue pagar sozinha. Se você quer continuar explorando as filosofias que revelam o que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem ver, se inscreva no canal e ative as notificações.